Nós estivemos aqui há mais ou menos aí um mês atrás, pelas datas, e nesse dia da nossa pregação, nós estávamos aqui trazendo a mensagem para vocês. Vocês lembram que naquela época estava acontecendo muitas chuvas aqui em Minas Gerais, já estávamos aí com quase 20 dias, choveu muito aqui em Minas, no estado da Bahia também. E ocorreu algo gravíssimo, uma catástrofe aquele dia, naquele sábado que nós estávamos aqui pregando. E aquilo, na verdade, me chamou a atenção quando eu vi a reportagem de forma mais profunda. E aquilo, na verdade, eu queria até trazer para vocês aqui da igreja. Quem sabe aí, né, quem ficou sabendo aí sobre um deslizamento de um cânion aqui no Capitólio, em Minas Gerais. Acredito que vocês todos viram, né? Como que foi aquilo? Pessoas que morreram, se eu não me engano, foi 10 pessoas que foram mortas ali, até então onde eu tinha visto as reportagens. E eu fiquei impressionado, irmãos, com as cenas que eu vi. Embora eu vou trazer um vídeo aqui, eu gostaria que o irmão colocasse para nós um vídeo. Esse vídeo ele não foi muito bem gravado, eu vi de outras maneiras, mas esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele não ficou muito bem gravado. Mas aconteceu algo ali, naquele momento, que chamou muito a minha atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Depois que a gente ver o vídeo, eu vou explicar para vocês aqui. Se o irmão puder colocar para nós aí, fazendo favor. Tá abrindo que trincar tudo lá. Aqui é morto, tá saindo lá. Aqui é pedação ali, vai cair. Pedaço vai cair. Gente, sai daí. saindo lá. Mano do céu. Vai cair. Vai. Esperar o tiro. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Você é doido, tá? Olha lá. Aqui, não. Uma boa. Tá caindo muita pedra. Filma aí, querido. Fica filmando, você vai pegar o trem, vai cair. Vai cair esse trem. Puxa um pouquinho pra lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vamos puxar, Lista esticando. Tá caindo pedra. Ali, aqui. Vai, cara. Vai descer, olha lá. Sai daí, gente. Aí, ó. Aí, porra. Sai daí. Aqui, ó, irmão. Aqui, ó, irmão. Ó, irmão. Vem. Ó, irmão. Puxa pra lá. Puxa pra lá, vai pra lá. Vai cair. Nossa! Ô, motor. Puxa lá, velho. Puxa pra lá. Força. Puxa, viado. Agora. O nosso mundo, irmãos, já foi destruído uma vez. Quem lembra? Já foi, não já foi? Já foi, pelo dilúvio. Houve então um dilúvio universal, assim nós cremos. Muita chuva caiu do céu e destruiu o nosso planeta. Exatamente parecido com aquilo que aconteceu no vídeo, como você viu agora. Na época, Noé foi comissionado por Deus a advertir as pessoas, a se arrependerem e a entrar então numa arca. Só que as pessoas não queriam atender os ouvidos do profeta. As pessoas acharam que aquilo ali era loucura, que aquilo ali era um fanatismo. E, na verdade, quando veio o dilúvio, destruiu a todos, somente a família de Noé foi salva. Não somente a Bíblia, irmãos, comprova isso, mas eu já vi vários cientistas dizendo que alguma coisa aconteceu no nosso mundo há muitos anos atrás. Os teólogos afirmam, né, que foi ali mais ou menos 5.000 anos atrás que ocorreu um dilúvio aqui na Terra, mas os próprios cientistas acreditam que algo realmente aconteceu. Acredito que vocês aqui já ouviram falar de uma teoria chamada teoria da Pangeia, onde o mundo inteiro era somente um continente, mas as placas tectônicas se romperam e aí hoje nós temos as divisões dos continentes. E ali aquele grupo de pessoas estava gritando para aquelas pessoas na lancha: saiam daí, saiam, isso vai cair. Mas as pessoas não ouviram a voz daquele grupo de pessoas que estavam ali transmitindo aquela mensagem. Assim aconteceu, meus irmãos, no tempo de Noé. Noé foi comissionado para advertir o mundo de um possível dilúvio que viria. Só que, aqui na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, no verso 5 e no verso 6, aqui na palavra de Deus, como Moisés relatou aqui nesse texto,
Aqui diz assim, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, meus queridos, nunca havia caído uma gota de água do céu. Imagina só a cena. Nunca havia caído uma gota de água. Cientificamente, acontecer aquilo que Noé estava dizendo era impossível, seja sincero. Nunca, irmãos, cientificamente era impossível. Noé estava dizendo que viria um dilúvio, e lembrando que a gente fala aqui de chuva na verdade, mas foi muita água que caiu do céu, que destruiu o planeta Terra. Então não foi algo tão simples assim, igual a gente pensa. Mas para acontecer aquilo que Noé estava dizendo, cientificamente era impossível. E aqui nós estamos falando de pessoas que viviam aí 900 anos, 950 anos, 800 anos, e as pessoas nunca tinham visto nada sobrenatural acontecer. As estações até então estavam intactas. Você viu o texto ali de Gênesis capítulo 2? Não havia caído água, o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. O que acontecia, irmãos? Um vapor, uma neblina, semelhante ao orvalho aqui que nós conhecemos, era o que regava a terra, não era necessário a chuva. Mas por que Deus, irmãos, por que Deus anunciou que destruía o mundo através de um dilúvio? Aqui em Gênesis capítulo 6, no verso 5 e no verso 6, aqui nos mostra a razão de Deus destruir o mundo com o dilúvio. O texto diz assim, e viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então o motivo, irmãos, era porque a maldade havia se multiplicado de uma tal forma que a ira de Deus, a taça da ira de Deus já estava se enchendo. O homem se tornou muito mal, muito ruim. Sabe quanto tempo que havia aqui, desde a criação de Adão até o ano do dilúvio, o ano que ocorreu o dilúvio? 1656 anos. Já haviam se passado. 1656 anos já haviam se passado desde que Adão havia sido criado até o ano do dilúvio. Então a maldade, irmãos, o adultério, o assassinato, o crime, fornicação, o estupro, tudo estava ocorrendo nos dias do dilúvio. Os irmãos ficam aí hoje, nosso mundo aqui no século XXI fica sensibilizado, né? Às vezes a gente vê uma reportagem na televisão de uma mãe que ela ganha o filho e joga o filho na lata de lixo, né? Os irmãos ficam sensibilizados com esse tipo de coisa. Irmãos, isso aqui não era nada comparado ao que estava ocorrendo no dilúvio. Quem leu já o livro Patriarcas e Profetas, servo do Senhor, falou que o estado moral era decadente da humanidade, a vida já era tratada com indiferença. Eu vi uma reportagem recentemente, na verdade não recentemente, porque já tem alguns anos, foi em 2014, o ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. Uns jovens foram para um estádio de futebol e ali, né, acho que se não me engano foi no estado do Pernambuco. E ali, irmãos, ocorreu uma coisa que eu fiquei perplexo. 3 jovens, eles arrancaram uma privada, um vaso, andaram 100 metros de distância, eles estavam lá em cima na arquibancada e atiraram os 2 vasos na torcida da adversária que estava passando ali, e o vaso caiu de forma fulminante na cabeça de um jovem. Esmagou o crânio dele. Aonde vai a maldade do ser humano, queridos, de fazer algo desse tipo? E isso ocorria nos dias do dilúvio, irmãos, antes do dilúvio. O ser humano era ruim, era mau, não prestava. O pensamento do coração era o quê? Só má continuamente. Aqui tem um texto aqui da serva do Senhor, só para vocês terem uma ideia do que estava ocorrendo naqueles dias. Patriarcas e Profetas, na página 55. E o texto diz assim: a poligamia fora logo introduzida. Nem a relação de casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força, e os homens exultavam com suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida de animais e o uso da carne como alimento
tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam aqui com esse texto da serva do Senhor. Nós estamos falando do quê? De um mundo antediluviano, todo mundo concorda, né? Vocês perceberam aqui que as pessoas já deleitavam na destruição dos animais? Já comiam, já matavam os animais para comer? Não só para comer, mas para ver mesmo ali o animal agonizando no chão. As pessoas se deleitavam naquilo. Deus nem havia permitido ainda, tolerado o uso do alimento carne, porque isso aconteceu só lá no livro de Levítico, capítulo 11, quando Moisés recebeu as instruções de Deus. Então o ser humano ele não comia carne, até então. Mas os antediluvianos se tornaram tão ruins, tão maus, que o que aconteceu? Começaram a matar os animais já. E a vida começou a ser tratada com o quê? De forma diferente. Não estou nem aí. Não interessa. Prevalecia a lei do mais forte. Se um indivíduo chegasse no local com a sua esposa e o outro gostasse dela, eu vou tomar ela. As posses eram tomadas, adultério, furto, assassinato, crime. E aí a paciência de Deus, irmãos, estava se esgotando. Continuando ainda sobre o estado espiritual aqui dos antediluvianos, em Gênesis capítulo 6, no verso 11 e o verso 12, presta atenção aqui no que Moisés diz. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Olha quantas vezes Moisés ele relata a palavra corrompida, só para vocês terem uma ideia de como que estava o mundo. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Eu fui ver no dicionário, eu até achei interessante isso aqui, eu fui ver no dicionário qual o significado da palavra corrompida. Sabe o que significa? Algo deteriorado, deturpado, adulterado, estragado. Tudo de ruim, é isso que estava acontecendo na terra. E a paciência de Deus, irmãos, estava esgotando. Só que antes de Deus destruir, irmãos, seja uma pessoa, seja uma nação, seja uma sociedade, o que Deus faz antes? Adverte, isso mesmo. Deus o quê? Avisa. Quem que Deus chamou então, irmãos, para poder avisar? Noé. E aqui em Gênesis capítulo 6, no verso 3, presta atenção aqui no que diz o texto. Então disse o Senhor, não agirá o meu espírito para sempre no homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. 120 anos, irmãos, que seriam os dias dos antediluvianos. Você sabe qual que é a função do Espírito Santo? Convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E Deus disse para Noé, prega aí, o tempo das pessoas de misericórdia. Eu fico pensando ainda que tem algumas pessoas que ainda dizem que o Deus do Antigo Testamento, que eles fazem uma certa separação, né, entre Deus de Novo e Deus de Antigo Testamento, e dizem que o Deus do Antigo Testamento não tem graça. Ou, sei lá, não é um Deus de misericórdia. Que graça, nós estamos vivendo o tempo da graça só no Novo Testamento para cá. Mas aqui está a prova, irmãos, 120 anos que Deus advertiu o mundo através do seu servo Noé. 120 anos. Nós estamos falando aqui, irmãos, porque tem gente que acha que no tempo do dilúvio existia poucas pessoas na Terra. Tem gente que acredita nisso. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que viviam 950 anos, 969 anos, igual Matusalém viveu. Por exemplo, aqui, acredito que quem tem aqui 50, 60 anos, sabe, já teve algum amigo ou o pai da pessoa, tinha ali quantos filhos, irmãos? 11, né? Alguém aqui tem mais irmãos que 11 aqui? Que a irmã aqui falou? Quantos? 12, né? Aí, ó, o irmão ali está falando, 12. Olha só. Então, ainda é pouco, irmãos. 11, 12, igual os irmãos falaram, ainda é pouco. Eu conheci uma irmã, ela já está com uns 80 anos, e ela teve 17 filhos. Isso, irmãos, nós estamos falando de pessoas que vivem quantos anos? 70, 80 anos no máximo. Nós estamos falando de um mundo onde as pessoas viviam 900 anos, 800 anos, sem nenhum método contraceptivo para poder evitar filhos. Você sabe que hoje existe uma conscientização nas pessoas, lá se eu não me engano é na China, por exemplo, acho que o casal lá não pode ter mais de um filho, né? Não pode, né? Então, porque existe uma conscientização do governo, existem todos os métodos contraceptivos hoje na nossa sociedade, que lá acho que tem 1 bilhão, né, 400 milhões de habitantes lá na China.
Irmãos, e aqui o povo não tinha isso, a tecnologia que tinha hoje, que tem hoje, o povo não tinha. E existia, eu vi um cientista dizendo, acho que o nome dele é Adalto Lourenço, ele não é adventista, mas é um homem extremamente inteligente, ele é cientista, cristão, e ele fazendo os cálculos ali de quantas pessoas que possivelmente haviam no mundo antediluviano, sabe quanto que ele chegou? Pelo menos 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. Hoje nós estamos falando de um mundo com 7 bilhões de pessoas, quase 8, né? No tempo do dilúvio, 2 bilhões de pessoas. 120 anos Noé tinha que pregar. Noé tinha que pregar, irmãos, tinha que avisar o mundo que viria um dilúvio. Ele tinha que não só pregar, fazer o quê, irmãos? Construir uma arca em terra seca. Nunca tinha acontecido algo diferente, irmãos. Nunca havia caído uma gota do céu, conforme nós falamos aqui. E aí chegou o tempo. Imagina aqui essa imagem que eu estou mostrando para vocês, simboliza aqui o último apelo de Noé. Eu gosto de olhar as imagens, irmãos, tentar entrar dentro da situação. E aqui nós vemos Noé pregando o último sermão. E as pessoas ridicularizando Noé, falando que ele era louco, fanático. Ali Noé faz o último apelo ao povo daquela época. E as coisas sobrenaturais começando a acontecer, irmãos. Os animais entrando 2 em 2 aqui, em casais. Animais vindo de todos os locais, das montanhas, das águas, dos mares, dos oceanos, de todos os locais. Os animais entrando na arca e Noé falando com o povo. Igual aquele vídeo que a gente viu aqui no início do nosso sermão aqui. As pessoas dizendo, saiam daí que vai ter um deslizamento de terra. Essa terra vai cair. E aí Noé pregando, avisando. Os animais estão entrando na arca. A serva do Senhor disse que os animais irracionais estavam obedecendo à voz de Deus, enquanto os animais racionais não estavam. E aí Noé faz o último apelo, irmãos. Como você pode ver aqui. E o que aconteceu, meus queridos? O povo não atendeu. O povo achava que isso era muito difícil de acontecer. Porque cientificamente era impossível. Então Noé entra na arca, irmãos. Quem fechou? Quem lembra, irmãos? Quem fechou a porta da arca? Foi quem? Foi Deus. Não foi Noé, irmãos, que fechou a porta daquela arca. Foi Deus. Foi Deus que fechou. As mãos invisíveis ali de Deus fecharam a arca. Não tinha mais como entrar. O tempo de oportunidade de salvação, de graça, já havia acabado, encerrado para o povo. 120 anos já haviam se passado. Mas o povo tinha cometido o pecado contra o Espírito Santo. Eles tinham ido tão longe, que eles não ouviam mais a voz do Espírito Santo falando através do coração e da mente. E aí, irmãos, imediatamente a cena muda. E aqui uma outra imagem, só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo ali. O céu já começou a ficar escuro, irmãos. Relâmpagos, trovões. E aí o povo começou a clamar, abre a porta, Noé, abre a porta. O povo começou a tentar entrar dentro da arca, mas não podia entrar mais, irmãos. A chuva começando, nunca tinha caído uma gota de água do céu, queridos. E o povo entrou em desespero, os animais correndo de um lado para o outro, o povo querendo subir. Mas não havia mais chance, irmãos. Não havia mais oportunidade de salvação. O tempo de graça havia acabado. E aqui em Gênesis capítulo 7, no verso 10, do verso 11, presta atenção aqui no texto, queridos. Presta muita atenção aqui, tá? E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Irmãos, eu fico lendo esse texto aqui, eu fico pensando. Você sabe, quando Noé recebeu a mensagem do dilúvio, quantos anos que ele tinha? 480 anos. 480 anos Noé tinha recebido a mensagem. Ele teve seu primeiro filho com 500 anos. Noé pregou a mensagem, o povo não acreditou, o povo não quis acreditar. E em que mês que aconteceu a chuva ali, queridos? No segundo mês, não foi? Fazendo os cálculos aqui, Matusalém morreu no ano do dilúvio. Então, provavelmente ali, Noé estava vivendo um luto do seu avô, Matusalém. Noé estava passando dificuldade, irmãos, foi um período de prova para ele, 7 dias dentro daquela arca. O avô tinha acabado de morrer, o pai dele, Lameque, já tinha morrido fazia 5 anos. Mas o avô tinha acabado de morrer, Matusalém, que ele morreu no ano do dilúvio. Noé estava em luto.
advertiu que viria um dilúvio, entrou dentro da arca com a sua família, veio o segundo dia, veio o quarto dia, o quinto dia e nada acontecendo. Eu imagino que Noé ali de luto, irmãos. Talvez ali, quem sabe, a mulher dele poderia ter falado, você é um louco, isso aí não vai acontecer. Já tem dias que nós estamos aqui dentro, nada está acontecendo. Os filhos poderiam ter questionado. Não sei, a Bíblia não diz, o Espírito de Profecia também não diz. Mas o povo lá fora dizendo que aquilo era loucura. 7 dias, irmãos, se passarem nada tinha acontecido. Porém, a Bíblia diz que se abriram as comportas dos céus. Os irmãos já viram aqui uma hidrelétrica? Seja sincero. Quem não viu, vai no YouTube, vai na internet e olha como que é as comportas de uma hidrelétrica, irmãos. A água como desce como violência, com tanta violência ali. Foi isso que caiu do céu, irmãos. Não foi uma simples chuva, igual muitas vezes a gente imagina. Abriram as comportas do céu, irmãos. Tanto é que o nosso planeta hoje, na verdade, se você olhar bem, ele deveria ser chamado nem planeta Terra, deveria ser chamado planeta Água. Porque 75% do nosso planeta é água e não é terra. Isso é resultado do dilúvio. As placas tectônicas, irmãos, elas se moveram. E havia água caindo do céu. A serva do Senhor diz que água saindo da crosta terrestre, jogando as pedras para longe. E aqui, só para vocês terem uma ideia aqui do que estava acontecendo naqueles dias, alguém tentou pintar o quadro aqui, mais ou menos das pessoas perecendo ali na água, os animais, pessoas tentando subir nos animais mais altos, talvez para tentar escapar do dilúvio. Mas já era tarde demais, irmãos. A serva do Senhor diz aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 60. Veja o que ela escreveu aqui, queridos. Aumentando a violência da tempestade, árvores, edifícios, pedras e terra eram arrojados a todos os lados. O terror dos homens e dos animais era indescritível. O que é indescritível, irmãos? É porque eu não consegui nem escrever. O horror era tanto, irmãos, pedras, edifícios caindo, as pessoas tentando subir nos lugares mais altos da terra, tentando escapar. O horror, o espanto era tão grande que não dava nem para descrever. Por sobre o estrondo da tempestade, ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de Deus. E veja aqui, queridos, que curioso. O próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos elementos, em fúria, temeu pela sua... O que, queridos? Irmãos, o próprio diabo sabia disso? Os horrores do dilúvio foram tão grandes que o próprio Satanás, ele temeu pela sua existência. O diabo, irmãos. Eu até, em tudo que eu já estudei aqui, na Bíblia, Espírito e Profecia, somente 2 oportunidades que o diabo temeu a sua existência, sabia? Pelo menos até onde é que eu já estudei. No dilúvio, porque foi algo tão estrondoroso, e quando João Batista começou a pregar, está próximo o reino dos céus. O João Batista, irmãos, pregando, ele meteu medo no diabo, sabia? João Batista, um homem sozinho pregando. Nós já somos aí mais de 22 milhões de adventistas. Será que a gente mete medo no Satanás, irmãos? Com a nossa vida? Os horrores foram tão grandes, irmãos, tão grandes, que o próprio diabo temeu pela sua própria existência. Essa foi a verdade para aquele mundo. Havia uma verdade presente para aquele tempo. A verdade presente para aquele tempo qual era, irmãos? Um dilúvio, né? Hoje vocês estão esperando um dilúvio aqui? Não. Ninguém está esperando um dilúvio. Eu não estou. Mas em cada época, cada história da palavra de Deus, houve uma verdade presente. Você sabe, existem verdades eternas, que Jesus é Deus, que Jesus ele efetuou o plano da salvação, que Deus é graça, que Deus é misericórdia. Isso tudo é uma verdade eterna. Mas sabia que existe verdade presente? O que é uma verdade presente? Verdade presente é aquela verdade que é unicamente para aquele tempo da pessoa. No tempo de Noé, a verdade presente era o quê? O dilúvio. No tempo de Jeremias, as pessoas precisavam se render a Nabucodonosor para ir para a Babilônia. E qual é a verdade presente do nosso tempo, irmãos? Qual é a verdade presente? Aqui em 2 Pedro, só para vocês terem ideia aqui, em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 12, o apóstolo Pedro, falando sobre essa questão da verdade presente, ele diz assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais
confirmados na verdade presente. A verdade presente para o tempo de Pedro, irmãos, era apresentar Jesus como o verdadeiro Messias. Você sabe que no primeiro século muitos falsos Messias surgiram ali para enganar o povo. Até Barrabás, ele era tido como um falso Messias ali. Então a verdade presente naquele tempo era apresentar Cristo como o verdadeiro Messias para as pessoas. E Tiago White, fazendo uma análise sobre esse texto, um dos maiores pioneiros da nossa igreja, no ano de 1849, ele chegou a essa conclusão, irmãos. Em cada momento da história, em um periódico que ele lançou, existe uma verdade presente. E a serva do Senhor corrobora isso aqui. Aqui no livro Grande Conflito, na página 143, aqui ela diz o seguinte: a oposição é o destino de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis a seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero. Olha só, ela já fala aqui que havia uma verdade presente nos dias de Lutero. Verdade de especial importância naquele tempo. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Hoje existe uma verdade presente para o nosso tempo, irmãos. Os que apresentam a verdade para este tempo, presta atenção aqui agora que tem a ver comigo e com você, não devem esperar ser recebidos com mais favor do que foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até o final da história desse mundo. E ela segue dizendo aqui num outro texto, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 105. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. E encontramos-nos agora, ou seja, o nosso tempo aqui, sob a proclamação da terceira. Mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. Qual que é a verdade presente para o nosso tempo, irmãos? Deveria ser unânime isso aqui, quando eu pergunto na igreja. Qual é a verdade presente para o nosso tempo, queridos? As três mensagens angélicas. E uma ênfase maior em qual mensagem? Na última, na terceira mensagem. Eu pergunto isso na igreja, sabe por quê? Porque quando a gente pergunta qual que é a verdade presente, aí alguns irmãos, eu acho que é a reforma de saúde. Não, eu acho que é falar da besta. Não, é o decreto dominical. Não, é a conduta, a vestimenta. Não, é a saída da cidade, é ir para o campo. As pessoas não são unânimes. A verdade presente para o nosso tempo, queridos, é as três mensagens angélicas. E uma ênfase maior deve ser dada em quem? Na terceira mensagem angélica. Nós precisamos de saber, irmãos, todos os detalhes, destrinchar as três mensagens angélicas, principalmente a terceira. Porque nós precisamos denunciar um sistema falso de religião. Eu já falei aqui da igreja aqui, a maior obra de Satanás de todos os tempos, queridos. Tem gente que acha que é Hitler, tem gente que acha que é Bolsonaro, Lula, não sei. Não é isso, queridos. A maior obra de Satanás de todos os tempos, sabe quem que é? A Igreja Católica Apostólica Romana. Através desse sistema, o diabo conseguiu tirar da mente das pessoas que existe um santuário no céu. Nós estudamos aqui na lição da Escola Sabatina essa semana que Jesus é o nosso sacerdote, só Ele que intercede por nós. E o que a igreja criou? Um sacerdócio terreno aí, do papado, dos padres. Nós precisamos denunciar, queridos, esse sistema falso de religião. Essa é a nossa verdade presente, a verdade para o nosso tempo. Nós somos os Noés dessa geração, queridos, a que Deus comissionou para dar o último recado, a última advertência de Deus. Só que Noé, ele pregava, mas ao mesmo tempo o que ele fazia? Construía a arca. Eu vejo muita hipocrisia, irmãos, no nosso meio. Eu estou falando sério agora, tá? Leva a sério isso que eu estou falando com você. Eu vejo muita hipocrisia no nosso meio. Eu só vejo pessoas falando da volta de Jesus, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Vejo todo mundo falando de dilúvio, mas não constrói a arca. A verdade é essa. A hipocrisia está reinando no nosso meio. Você vai ser bem aceito, queridos? O que a serva do Senhor diz? Os que empregam as verdades presentes para o tempo, nosso tempo aqui, queridos, não podem achar que vão ser mais bem recebidos que foram os reformadores. Você já estudou a história dos reformadores? Como que eles foram recebidos pela igreja? A verdade presente para o nosso tempo, irmãos, está aqui, em Apocalipse 14, o verso 9 e o verso 10. Presta atenção aqui nesse texto, queridos. Presta muita atenção aqui, tá?
Essa é a verdade presente para o nosso tempo. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem o quê, meus irmãos? Sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Eu sei que é difícil a gente falar hoje, meus irmãos, de ira de Deus. Ser sincero, é ou não é difícil de falar? Que nós temos um Deus, que Deus, ele também se ira. Sabe por que é difícil? O diabo, ele conseguiu, queridos, distorcer o caráter de Deus. Sabia que a ira é um dos atributos de Deus também? Misericórdia, justiça, ira. O diabo distorceu, queridos, o caráter de Deus nessa geração. Ele fez as pessoas acreditarem que Deus aceita tudo. O indivíduo estava em fornicação, pulou de um prédio, suicidou, aí as pessoas pintam, né? Um anjinho com as asinhas, essa pessoa ali está no céu. Todo mundo hoje morre e vai para o céu, já reparou? Assassino, estuprador. O indivíduo cantou, levou multidões à transgressão da lei de Deus com as suas músicas, cantores aí morre, cai de um avião, está no céu. Irmãos, esse é o retrato que as pessoas pintam de Deus hoje. Falar de um Deus que tem ira hoje na nossa geração, nós somos o quê? Rechaçados. Foi exatamente isso que o Satanás fez na Idade Média. Irmãos, o diabo na Idade Média distorceu também o caráter de Deus. O diabo fez as pessoas acreditarem que Deus, ele gostava da punição das pessoas num lago de fogo eterno, no inferno eterno de fogo. Que Deus aprovava inquisição, que Deus aprovava salvação pelas obras. Satanás fez com que as pessoas acreditassem, irmãos, que Deus lá na Idade Média, através da Igreja Católica, né, era um Deus tirano, despótico, opressor, rude. E agora ele mudou de estratégia, irmãos. Sabe por quê? Porque os filósofos da época, quem já estudou aí sobre o iluminismo, um pouquinho de história aí, ou filosofia, sabe o que eu estou dizendo aqui. Porque os intelectuais da época começaram a ver os estragos que a religião estava fazendo, porque esse era o caráter de Deus que era revelado na Idade Média. Eles começaram a falar o seguinte: não, vamos tirar Deus de cena. Vamos, através da racionalidade, da razão, do empirismo, do racionalismo. E aí os filósofos iluministas começaram a tirar Deus de cena. Nós estamos na era da razão. Sabe o que Karl Marx chegou a dizer, queridos? Que a religião, quem lembra a frase dele? A religião é o ópio do povo. Sabe o que significa a palavra ópio? Dormência. As pessoas estão dormindo, as pessoas não conseguem raciocinar com a religião. Foi isso que os filósofos iluministas chegaram à conclusão. Porque foi isso aí que Satanás fez, irmãos. E você falar de ira de Deus hoje, falar que um Deus que é apresentado para as pessoas que aceita tudo, que vai derramar 7 pragas. Sabe o que está dizendo o texto aqui? Vocês viram aí que as pessoas vão beber da ira de Deus, preparado sem o quê, meus queridos? Sem mistura. Vocês já estudaram o que é isso? Sem mistura? A serva do Senhor diz que esse texto aqui está querendo dizer que é sem mistura de misericórdia. As 7 pragas, irmãos, vai cair do céu sem mistura de misericórdia. Agora eu vou fazer um paralelo com vocês aqui. No dilúvio, que foi algo tão estrondoroso, tão desgraçado, digamos assim. O que aconteceu com o diabo, irmãos? Ele temeu pela existência dele. E tinha o quê? Lá tinha mistura de misericórdia, não tinha? Ainda tinha. Irmãos, o diabo temeu pela sua própria existência num dilúvio que ainda tinha mistura de misericórdia. Imagina só, irmãos, agora as 7 pragas de Deus vão cair do céu sem mistura de misericórdia. Por isso que está escrito aqui, sem mistura. Porque não vai ter mistura de misericórdia mais, irmãos. Por isso que nós temos que pregar as 3 mensagens angélicas, por isso que nós temos esse hino que eu coloquei aí, do Brilhar por Ti. Eu coloquei de forma proposital, irmãos, para vocês raciocinarem. Porque sabe um lugar que a gente mente muito? É quando a gente está cantando aqui na igreja. Ah, Senhor, eu quero brilhar por Ti, eu quero que através da minha vida as pessoas possam enxergar Você. As pessoas estão enxergando o Cristo através da sua vida mesmo, queridos? Será que de fato é? Será que você ama Jesus? Porque a gente canta aqui. Se tem um local que a gente mente, irmãos, é na hora de cantar aqui na igreja.
A primeira pressãozinha que passa, o indivíduo sai da igreja, não quer saber de Deus, não quer fazer trabalho missionário. E falando sobre esse tema ainda das 7 pragas, irmãos, porque essa é a verdade presente para o nosso tempo. As pessoas receberão o golpe da ira de Deus. 7 pragas que vão descer do céu turbinadas com a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Aqui a serva do Senhor, ela escreveu no livro Primeiros Escritos, na página 64. É o último texto que eu vou ler com vocês aqui nessa manhã. Ela escreveu o seguinte, presta muita atenção, irmãos, é um momento solene da nossa mensagem agora, tá? Presta muita atenção aqui, esse texto também é muito importante. Vi então que as 7 últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fossem mais que gotas de água que estivessem para cair. Fui então capacitada a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas da ira de Deus. Ela está dizendo aqui, irmãos, que ela viu, ela teve a visão das 7 pragas caindo do céu. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que se ele estendesse a sua mão ou a levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca tivessem existido, ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. Segue o texto. Olha o que aconteceu com a serva do Senhor, queridos. Quando ela viu, quando ela teve a visão ali das 7 pragas caindo do céu, o terror se apossou de mim. E eu caí sobre o meu rosto diante do anjo e supliquei-lhe que fosse removida, que a visão fosse removida, que afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi, como nunca dantes, a importância de investigar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar às pragas que a palavra de Deus declara virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e a sua imagem e receberem um sinal em suas testas ou em suas mãos. Irmãos, eu sei que a gente costuma até infantilizar certas histórias da Bíblia. Eu acho que não tem problema nenhum a gente fazer isso. A gente faz até para poder tentar ensinar as nossas crianças. Eu já vi os irmãos ensinando sobre o dilúvio. Pega ali um barquinho, Noé, pregando para as pessoas, os animaizinhos entrando ali. Não tem problema nenhum, irmãos, a gente infantilizar certas mensagens, porque a gente tem que falar na língua das nossas crianças. Mas, irmãos, o que aconteceu no dilúvio foi algo muito desgraçado, irmãos. Foi algo muito estrondoso. A cena era indescritível, queridos. Satanás temeu pela sua própria existência. Mas o que vai ocorrer agora, queridos, no derramamento das 7 pragas... Irmão, se você ama seu vizinho, se você ama um parente seu, lute por essa pessoa. Como que você vai fazer? Prega o evangelho. Apresente para a pessoa as 3 mensagens dela. Sabe por que o Satanás ele odeia o livro do Apocalipse? Porque é ali que está a verdade presente para o nosso tempo. É no livro de Apocalipse, irmãos, que está a verdade presente para o nosso tempo, as 3 mensagens angélicas. Irmãos, nós temos que advertir as pessoas. Nós somos os Noés modernos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Todo o dinheiro que você está investindo aqui em casas, carros, apartamentos, móveis de luxo, sabe o que vai acontecer? Satanás no milênio vai andar em cima deles aí. Vai ser destruído tudo, irmãos. Nós precisamos de levar essa mensagem avante, queridos. Precisamos advertir o máximo de pessoas possível. Porque as pragas vão cair do céu, queridos, sem derramamento de misericórdia. A serva do Senhor, ela achou tão impressionante aquilo. Ela achou tão impressionante a cena que ela pediu para o anjo, não, eu não quero mais ver. A 7ª praga, irmãos. Pedras com cerca vocês já leram ali, né? 40 quilos transportando para a nossa medida de peso hoje, de talentos para quilos, seriam mais ou menos aí aproximadamente, de acordo com os teólogos, de 35 a 40 quilos. Eu vi aquela cena ali do jovem que eu falei para vocês, acontecendo ali no estádio de futebol. O pessoal, né, 3 jovens ali arrancaram o vaso, 2 vasos, andaram 100 metros e atiraram na cabeça. Aí eu vi um físico fazendo a conta,
ali o vaso caiu de aproximadamente uns 40 metros, ele chegou com um peso de 350 quilos no chão. Foi isso que caiu na cabeça daquele jovem. Irmãos, agora imagina só, caindo lá do céu, queridos, pedras caindo lá do céu. Em que força e violência que vai chegar aqui na terra? É um momento de nós refletirmos, queridos. Eu não sou pastor, não sou nada, não sei nem por que Deus me chama para pregar essas mensagens. Mas é um momento de refletir, queridos. Eu sempre digo isso aqui. Se a gente vem na igreja para apresentar nossas roupas, ou rever amigos, ou se a gente está aqui, irmãos, porque a gente quer salvar pessoas lá fora. Se a gente quer salvar nossos familiares. Você não vai ser bem aceito, queridos, nessa geração. Sabe por quê? Ninguém foi bem aceito. Mostra aí um servo de Deus que foi bem adorado aqui na palavra. Mostra aqui que eu saio e você continua pregando. Um servo de Deus que foi bem recebido pelo povo. Me mostra aqui que eu saio. Não tem vergonha nenhuma. Você não vai me mostrar, sabe por quê? Porque não existe. As pessoas lá fora vão hostilizar você, vão te execrar, vão dizer que você é um louco fanático, igual Noé foi. Mas, queridos, para de pôr desculpa em tudo o que acontece. Para de pôr desculpa em pandemia, para de pôr desculpa na igreja, na liderança da igreja, no pregador. Ah, esse pregador só fala desse assunto. Tome uma posição cada um de vocês, meus irmãos. E eu também. Porque a minha família está lá nas minhas mãos, os meus vizinhos estão em minhas mãos, o povo aqui do Milionários também está em minhas mãos, porque eu estou aqui junto com vocês para poder divertir essas pessoas. Não pense que as coisas vão melhorar, queridos, daqui em diante. Porque não vai melhorar. Eu sempre digo isso para as pessoas. Não foi a pandemia, não, irmãos. Desde que o Papa Francisco assumiu o trono do papado, as coisas mudaram no mundo. A tendência é piorar cada vez mais. Quem acha que essa pandemia aí vai passar, que tudo vai dar certo, não coloque desculpa nas coisas, irmãos. Vamos fazer as coisas de forma organizada? Vamos. Mas nós temos um trabalho a fazer, irmãos. A divertir as pessoas das 7 pragas da ira de Deus que serão derramadas sem mistura de misericórdia. Que nós possamos nos conscientizar, irmãos, do nosso trabalho, do nosso grande serviço que nós temos que fazer nessa geração.